Esse vídeo é pra você que tá começando agora no mercado, tá cheio de dúvidas, tá meio perdido qual caminho seguir e seu maior desafio é parar de ficar quebrando conta, crescer a sua continha pequena de pouco em pouco até transformá-la numa contona. Então vem comigo que eu vou te direcionar hoje e com certeza vai dar uma clareada e seus olhos vão abrir para as principais possibilidades que o mercado tem pra você. Bora lá? Mas antes disso, vamos jogar aquele velho e bom jogo do YouTube. Já clica aqui embaixo, curte, se inscreva no canal, porque a gente posta conteúdos aqui toda semana e já faça aquele velho e bom comentário. Brunão, mesmo antes de assistir o vídeo, eu já sei que lá vem pedrada. Um dos maiores problemas da galera que tá começando no mercado é ficar pulando de galho em galho. O cara assiste um videozinho no YouTube, aprende uma técnicazinha, a estratégia 9.1. aí vai pro gráfico, acha que aquilo é o santo graal, já vai direto pra conta real, leva pau. Aí ele vai no YouTube, digita lá como ficar rico em 3 dias, aparece a estratégiazinha do príncipe de não sei o que, aí ele vai pra conta real, leva pau. Aí ele fica pulando de galho em galho, sem nem saber o que tá fazendo. Então, meu amigo, vamos começar do começo. Qual é o primeiro passo que você tem que seguir? Primeiro, você precisa entender que nós temos diversos tipos de modelos operacionais e você precisa se especializar em um para começar. E do que eu tô falando? Nós temos dois principais tipos de modelos operacionais. E o certo no futuro, quando você realmente tiver anos e anos de experiência, você vai ver que o mais correto é casar esses dois tipos de modelos operacionais. Mas para você que está começando, o ideal é se especializar em um deles. E os dois principais são o quê? O cara que faz operações longas, o cara que é seguidor de tendência, e o cara que faz operações curtas, o cara que é scalp. Lógico que cada uma delas tem suas vantagens e desvantagens, é o que eu vou tratar no vídeo de hoje. Porém, para quem está começando, você precisa se especializar em um dos dois. É igual o cara que entra no exército, nunca triscou numa arma na vida e já quer sair atirando de pistola, fuzil, sniper. Meu amigo, vamos com calma. É uma arma de cada vez. Pega uma arma, aprende tudo, desmonta, pratica e depois você vai pra guerra. Você não vai botar todas as armas e já vai pra guerra sem nunca ter atirado com uma delas. E o mercado, você sabe, é uma verdadeira guerra. E você só vai ter alguma chance se realmente você for bom e especialista em alguma dessas armas. Então o primeiro passo é escolher um modelo operacional e se especializar nele. O que eu recomendo para vocês agora, para quem está começando, não necessariamente é o ideal a se fazer no longo prazo, mas para quem está começando, eu recomendo de verdade fazer estratégias de scalping. Primeiro, como é uma técnica muito mais simples, de mais fácil aprendizagem, você já consegue executá-la no curto prazo e já, se fizer do jeito certo, já começar a arrancar um dinheiro do mercado. E com esse dinheiro, você consegue se custear, consegue até pagar suas continhas e bancar os seus estudos para você continuar estudando e aí sim se desenvolver como um trader de verdade, que é o que a gente chama aqui de trader de oportunidade, aquele cara que aproveita as melhores oportunidades, independente se scalping, se são operações longas, independente dos ativos, onde tem oportunidade no mercado financeiro, o cara está aproveitando. É o cara que vai pra guerra com pistola, fuzil, sniper, tanque de guerra, avião de guerra. Por quê? Porque ele já tá tanto tempo no exército que ele consegue fazer qualquer coisa. Mas todo mundo tem um começo. E a gente vai começar na pistolinha. E um dos principais motivos que eu recomendo isso é porque quando você vai estudar as técnicas mais complexas, às vezes até as mais lucrativas, como realmente conseguir pegar uma tendência inteira e tudo mais, demora muito tempo. Demora às vezes anos. 2000 anos depois. E nesse caminho o cara se desestimula, ele fica frustrado porque não tá conseguindo ter resultado. Então a ideia de começar pelo scalping é questão de comportamento humano, é igual o cara. Quando ele vai fazer um plano alimentar e ele vê que ele precisa emagrecer 20 quilos, antes dele já começar, ele já desiste, porque são 20 quilos. Mas se a gente começar de pouco em pouco, botar meta pequena, fala, bicho, vamos começar de pequenininho, perder 500 gramas, 1 quilinho. A partir do momento que você começa a ver os resultados acontecendo, você começa a ter um reforço positivo e fica mais motivado para continuar. Então no scalping é a mesma coisa. Logo no início, como são operações mais curtas, rápidas, para quem não sabe o que é scalping, nós já temos vídeo aqui no canal explicando o que são scalpings. Você já começa a ver um resultado ali logo no início. Às vezes não tão significante, mas já é um resultado. Aí você fica mais estimulado para continuar estudando. Bem diferente daquela galera que começa no mercado só levando pancada e desiste no meio do caminho. Porque essa nova geraçãozinha aí, meu amigo, nem levantando a mão pro céu e pedindo que você tá doido. Mas antes de você decidir qual modelo operacional você vai seguir, eu vou trazer aqui para você 3 vantagens e 3 desvantagens do modelo operacional de scalping que eu tanto gosto, para você realmente entender onde você está entrando, poder tomar uma decisão se vai seguir esse caminho ou não. Vantagem número 1: você pode operar com uma margem de garantia muito menor do que quando a gente faz operações longas, seguidores de tendência. Por quê? Porque a nossa gestão de risco, ela é muito bem ajustadinha, os stops são muito mais curtos e a nossa taxa de acerto é muito alta. Então a margem de garantia, que geralmente a gente fala pro pessoal alocar ali R$1.000 por mini contrato, quando for operar mercados futuros, índice ou mini dólar, por exemplo, no scalping você pode reduzir essa margem para R$300, R$400,
R$200. Ou seja, com a mesma quantidade de dinheiro, você pode operar 3 vezes mais contratos. Logo, os seus resultados, mesmo com operações pequenas, serão praticamente parecidos com seus resultados quando você surfava grandes operações. Por quê? Porque você está 3 vezes mais alavancado. Isso é uma coisa que o pessoal não te fala. Então, se você faz operaçõezinhas ali com 50 pontos, é como se você estivesse fazendo operações com a quantidade de contratos que você operava no passado, pelo menos 150 pontos. Só que agora, quantidade muito maior de operações no dia. Somando tudo, o resultado financeiro vale a pena. Segunda vantagem. Um dos maiores problemas dos iniciantes é aquela necessidade de ficar clicando. Ele acha que é videogame. Quanto mais ele aperta o botão, mais ele vai ganhar dinheiro. Não, meu amigo. O certo do mercado financeiro é você aproveitar as melhores oportunidades. É você entrar no mercado somente quando você consegue enxergar, você sabe que a chance de aquilo ali dar certo é grande. Aí sim você entra. Só que a galera vê o preço movimentando, o preço já tá subindo. Ele, ai meu Deus do céu, se esse negócio continuar subindo, eu não comprei, ai eu vou deixar de ganhar dinheiro. A dor de deixar de ganhar dinheiro, de acordo com a psicologia humana, é muito maior do que a dor de levar um stop. Então, meu amigo, pro iniciante, até ele entender que o que mais vai te dar dinheiro no mercado não é operar, e sim aguardar as melhores operações, até ele aprender isso, ele vai levar muita pancada. Então, no início, a vantagem número 2 do scalping é que, como a gente faz mais operações durante o dia, porque são operações mais curtas, que a gente consegue aproveitar pequenos movimentos a favor da tendência, contra a tendência, mercado consolidado, lógico que dos jeitos certos, então ele mata aquela necessidade inicial de ficar clicando. Para o iniciante, realmente é vantagem. Mas, eu já digo, no futuro, você vai entender quem ganha dinheiro de verdade no mercado não é o cara que opera muito. É o cara que opera bem, ganha dinheiro de verdade, é o cara que aguarda e aproveita as melhores oportunidades. E vantagem número 3. A vantagem número 3 é porque tem aquela galera que é mão de alface, aquela galera que não consegue segurar uma operação. O cara entra numa operação num contexto lindo, maravilhoso, com um potencial de deslocamento de preço gigantesco e ele já sai logo no início. Só que ele só sabe fazer aquilo. E quando o cara aprende scalping, ele consegue identificar diversas outras oportunidades no mercado. Então, já que ele vai sair logo no início e rápido, pelo menos que você aprenda a entrar mais vezes no mercado e pegar operações curtas. E se ele realmente decidir seguir essa estratégia de scalping, ele vai poder praticar a sua mãozice de alface, só que agora dentro de uma estratégia, porque faz parte da estratégia. Só que como ele vai fazer várias operações no dia, vai compensar o financeiro no final do dia. Então agora você tem uma desculpa para ser mão de alface. Só que, como eu disse, não é o ideal. Para quem está começando, é o que eu recomendo. E as 3 principais desvantagens do scalping. Como no scalping as operações são curtas, geralmente o risco-retorno ele acaba sendo negativo. Como assim, Bruno? O ideal é quando a gente entra na operação, o seu retorno, o seu potencial de ganho seja muito maior do que o seu risco, ou seja, do que o seu stop, caso você leve. Quando isso acontece, a sua taxa de acerto ela pode até ser baixa, até menor do que 50%, porque quando você ganha muito, e quando você perde pouco, em operações normais de seguir tendência. Porém, no scalping, como os ganhos são muito curtos e o stop ele precisa ser técnico, bem ajustado, bem posicionado, ele não pode ficar no meio de movimento, por exemplo, porque o mercado se movimenta em ondas, então você pode ser estopado por um micro respiro e depois o mercado seguir a seu favor. O stop ele precisa ser técnico. Só que na grande maioria das vezes, no scalping, o risco-retorno é negativo. Isso não é ideal. Como a nossa taxa de acerto é muito alta no scalping, para a estratégia que a gente vai ensinar para a galera, por exemplo, na primeira turma de scalping, dia 18 de janeiro de 2024, que inclusive o link está aqui fixado no primeiro comentário e na descrição do vídeo, a primeira estratégia que eu vou ensinar é uma estratégia muito objetiva. E a taxa de acerto com essa única estratégia, por exemplo, que é a primeira do curso, foi de 93% de acerto, ou seja, mesmo a gente levando os stopzinhos um pouco maior do que os nossos ganhos, como a taxa de acerto é gigantesca, financeiramente vale muito a pena. E além disso, em vários e vários contextos, a gente vai conseguir segurar mais as operações. Tem operação que era para ser de 50, 60 pontos, virou 150, 200, 300 pontos, igual aconteceu comigo ontem, no dia 20 de dezembro, inclusive os resultados estão lá no Instagram, me siga aí, @BrunoATMarques. Minha primeira operação do dia era para ser um scalp, eu peguei 400 pontos. Ó, por quê? Porque o contexto me ajudou. Então, voltando à desvantagem número 1, os stops são poucos maiores, por isso não dá para ficar fazendo scalp em qualquer lugar. Tem os pontos certos, tem os locais certos e tem as técnicas certas de scalping. Para quê? Para você filtrar ao máximo as operações, para você ser lucrativo no scalping, a sua taxa de acerto tem que ser altíssima. Mas pode ficar tranquilo que você vai aprender isso aí. Desvantagem número 2, você precisa ter muita clareza no que você está fazendo. Por quê? Porque a parte comportamental vai te exigir bastante. Você vai cair em FOMO diversas e diversas vezes. Como assim, Bruno?
Várias vezes você vai acertar topo e fundo do dia, por exemplo, só que você vai sair curto e o mercado vai andar. Aí você vai ficar se remoendo. Meu Deus do céu, se eu tivesse segurado, olha isso aqui, o mercado andou mais 400 pontos. Você começa a fazer conta de padaria, você nem sabe se teria conseguido segurar aqueles 400 pontos, 500 pontos, 600 pontos, 1000 pontos que o mercado andou. Aí você começa a fazer conta e agora você fala assim, não, na próxima operação eu vou segurar. Aí você entra no scalping, você não segue a sua estratégia, o mercado vai contra e peia. Aí, meu amigo, sua cabeça vira uma bagunça. Eu tenho certeza que já aconteceu isso com diversas pessoas aqui. Então, meu amigo, é o seguinte, você precisa se ater ao que você planejou. Então, a sua maior briga, e eu vou falar isso mais pra frente, é com você mesmo. É seguir a sua estratégia. Decida o que vai fazer e execute, simples assim. Deixa de ser bobo, deixa de ser mimizento. Você é um adulto. Isso vai acontecer e vai acontecer diversas vezes. Mas na hora que você entrar numa operação, o mercado pegar o seu ganhozinho ali, seu scalpinzinho, e depois ir contra você, você vai ficar aliviado. Falando, nossa, ainda bem que eu saí. Senão a pancada ia ser grande. Isso vai acontecer diversas vezes também. Só que essas vezes você não bota na conta. E a desvantagem número 3. O cara que é scalper, e vocês vão perceber isso, ele precisa ficar muito mais atento ao mercado. Por quê? Porque as operações são rápidas, às vezes acontecem em questão de segundos. Os ganhos são rápidos, você precisa ter agilidade. Por isso que eu falo, dá pra operar pelo celular, pelo tablet? Até dá, mas você não vai ter a mesma eficiência do que se estiver operando num computador. Você vai ter que praticar, e no curso, inclusive, vai ter uma aula só sobre isso, só sobre velocidade, atalhos, o que você precisa fazer para ter agilidade na hora de dar uma ordem, porque você não pode perder tempo. Como são operações curtas, e às vezes pegando alguns respiros pequenos do mercado, qualquer pontinho faz total diferença. Então não pode vacilar na execução. Diferente de quando a gente segue uma tendência, porque às vezes entrando um pouco atrasado, 50, 100 pontos atrasado, não faz diferença nenhuma. Só que no scalp, meu amigo, 50 pontos já é seu ganho. Questão de frações de segundos, às vezes, que te separa de um ganho de um stop. Não é tão simples quanto você pensou. Eu, particularmente, acho o nível de cansaço também, quando a gente faz scalping, muito maior, porque você precisa ficar muito mais atento, rastreando o mercado o tempo inteiro, não pode vacilar. Agora, quando eu faço operações mais longas, já aconteceu diversas vezes, de eu abrir uma operação, já traçar meus alvos e tudo mais, e, bicho, participar de reunião aqui, nem olhar pro gráfico. Bota uns alarmes ali, ou seja, não precisava ficar ali o tempo todo de frente pro gráfico. O nível de dedicação, de estresse ali na frente do gráfico é até maior. E o cara achando que era só as 1000 maravilhas. Mas, mesmo assim, vale muito a pena. É só você ir lá no meu Instagram e verificar os meus resultados que eu posto diariamente. Só esse mês já foi mais de 100 mil reais. 100 mil no mês. É só ir lá. E, como eu disse lá no início, o primeiro passo era você decidir o modelo operacional. Qual que é o segundo passo? Testar. E como você vai fazer para começar? Agora vem algumas dicasinhas particulares, beleza? Como eu disse, no scalping demanda muito mais agilidade. Então, para você começar, como você ainda não tem toda a agilidade necessária, você vai começar por tempos gráficos maiores. Vai começar pelo tempo gráfico de 5 minutos. Bicho, 5 minutos é muito tempo. Tem tempo para você tomar a decisão, tem tempo para você se preparar. Você não precisa se afobar. Lógico que a técnica necessária para isso a gente vai ensinar dia 18 lá de janeiro, que a lista de espera tá fixada aqui no primeiro comentário. Mas, independente se você vai fazer o curso com a gente ou não, comece por tempos gráficos um pouco maiores, 5 minutos, por exemplo, porque você tem mais tempo para decidir o que fazer e se programar. E depois, com o tempo, vai pegando estratégias mais avançadas, aí você pode ir para tempos gráficos menores, por exemplo, 2 minutos, 1 minuto. E para finalizar, mas antes disso, vamos jogar aquele velho e bom jogo do YouTube de novo. Caso você foi mimizento e não fez na primeira vez, clica aqui em curtir, se inscreva no canal e faça aquele velho e bom comentário. O Brunão me abriu os olhos e eu vou testar esse tal do scalp. Vamos lá. Primeira coisa, você precisa decidir o seu modelo operacional, se é scalping, se é seguidor de tendência, o que for, o que te deixar mais confortável. Aí sim você focar e se especializar naquilo. Depois que você se especializa em um, vai sobrar mais tempo, aí você vai estudando os outros modelos operacionais. Número 2, depois de se especializar em um modelo operacional, você vai decidir qual estratégia fazer. Da mesma maneira que você precisa se especializar no início, o ideal é você especializar em uma estratégia. Como o cara tá começando, eu acho que esse é o ideal. Depois, com mais tempo, você vai ver que o que a gente ensina de verdade é o que a gente chama de análise técnica discricionária, que é aquilo que você não fica preso a setups engessados, a formulazinhas mágicas, a receitinha de bolo, não. É você entender como o mercado funciona, entender a movimentação dos preços, a lógica por detrás da movimentação dos preços. Aí sim, meu amigo, você vai conseguir aproveitar diversas oportunidades do mercado, vai conseguir se adaptar à mudança de volatilidade, mudança de perfil, mudança de frequência de mercado, que agora você entende como funciona. Mas até você entender isso demora tempo, no início você vai ter que focar em uma estratégiazinha. Então, meu amigo, se especialize em um modelo operacional e, em segundo lugar, se especialize em uma estratégia. Terceiro passo, decidir o ativo que você vai operar. Como eu já disse, trader de verdade é o cara que é trader de oportunidade. Ele
consegue identificar oportunidades em diversos ativos e ganha dinheiro quem aproveita as melhores oportunidades. Só que no início você vai ter que escolher um ativo, porque cada ativo tem a sua frequência, cada ativo tem a maneira que ele movimenta, então cada ativo se comporta da mesma maneira. A lógica é a mesma por detrás de qualquer ativo, porém cada ativo tem as suas particularidades, então você precisa se especializar em um ativo. Eu gosto muito, por exemplo, de fazer scalping no mini índice, pelo estilo de movimentação. O mini índice é um ativo propício, por exemplo, para fazer scalping, e é o que eu indico para vocês. Número 4, você vai ter que decidir a gestão de risco que você vai fazer, porque mesmo no scalping a gente consegue executar alguns tipos diferentes de gestão de risco, então você vai ter que decidir qual tipo de gestão de risco você vai fazer. Aí, meu amigo, tem uma infinidade de maneiras, mas uma dica que eu dou: stop sempre bem protegido, stop sempre técnico, ajustado, para não ficar suscetível a pequenos respiros do mercado e o mercado te tirar antes de ir pro seu lado. E número 5, você precisa entender que o seu maior concorrente não é o mercado, é você mesmo. Que a partir do momento que você decidir tudo isso que eu falei anteriormente, tiver planejado montar seu plano de trading, você precisa segui-lo, porque o que vai te quebrar, eu te dou toda a certeza que se você não seguir o que você planejou, você vai quebrar. Então, meu amigo, isso é o que você precisa fazer. DPE, decida, planeja e execute. A sua maior dificuldade, com certeza, será comportamental. Ficar aguardando as melhores regiões, aguardando as melhores oportunidades, não querer ficar clicando, não ficar fugindo do seu plano de trading, decidiu o que vai fazer, planejou como vai fazer, aí, meu amigo, execute. Porque se você sair do seu plano de trade, se ficar inventando moda, você não consegue nem fazer um levantamento estatístico daquilo para saber se tem possibilidade de dar certo ou não. Escreva uma frase aí pra gente finalizar o vídeo e bote na frente do seu computador, para toda vez que você for começar a operar, você ler e levar um tapa na cara. Escreva aí: e se fosse para eu fazer bem feito, o que eu faria? Vou te dar até mais uma frase: e se a vida das pessoas que eu mais amo dependesse disso, o que eu faria? Como eu faria? Então anota essas duas frasezinhas aí e faça questão de lê-las de 30 em 30 minutos, para você parar de ficar te sabotando e seguir o seu plano de trade. É isso aí, galera, espero que tenham gostado. Sucesso e sorte a todos sempre. Lembrando que dia 18 de janeiro nós teremos a primeira turma de scalping da Academia Alta Renda, então entre na lista de espera que tá fixada aqui no primeiro comentário ou na descrição do vídeo. É isso aí, meu povo, nos vemos no topo. Valeu!